Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão dessa quarta-feira, dia 23 de agosto. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado, falar sobre o Bovespa que deu outro tiro aí para cima no dia de hoje. Tá para fechar com alta de 1,57%, bem relevante aí o pregão de ontem e de hoje, ou seja, tá dando continuidade mesmo aí no movimento, tá? A gente vai olhar no detalhezinho aí para o Ibov, lá dentro do gráfico, vamos falar de mini índice, mini dólar, Petro, Vale, os ativos que foram recomendados via Swing Trade lá dentro do aplicativo da Invest. Tivemos 2 operações encerradas hoje e também atendendo aí aos pedidos de análise que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Então, vamos lá. 3 coisinhas. Primeiro, não esquece seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal, por favor. Segundo, se você não é inscrito, fica aqui meu convite para você se inscrever. É só clicar aí no botão inscreva-se e aí você aproveita todos os dias aqui. Temos 2 lives todas as manhãs. Uma começando às 8h45 da manhã sobre mini índice, mini dólar. A segunda é uma sala de ações, começando ali às 9h45 da manhã. E terceiro, todas as terças-feiras, nós temos aqui uma sala de aula, começando às 19 horas. Essa sala de aula também é ao vivo, com conteúdos diversos aí sobre o mercado financeiro. Inclusive, ontem nós falamos aqui sobre o Profit. Tá? Então, serão 2 aulas, a primeira já foi ontem, a outra vai ser semana que vem, e falamos ali sobre o Profit. Então, começando desde o zero ali, a parte de montar o layout, enfim, tá bem bacana essa aula. Se você gostaria de aprender um pouquinho mais sobre a plataforma, dá uma olhadinha, o vídeo tá aí no canal, fica disponível até a terça-feira que vem. E por fim, temos análise de fechamento todos os dias, essa que você está vendo neste momento. Eu vou rodar a vinheta, enquanto isso você deixa o seu joinha nesse vídeo e no comentário aqui embaixo o seu pedido de análise para o fechamento de amanhã. Bora lá! Bom, pessoal, para você que pulou a vinheta, não esquece seu joinha nesse vídeo. Bora lá. Ibovespa no dia de hoje apresentando um baita candle de alta, pessoal, subindo 1,57%. Como mencionamos, a expectativa era de vir testar essa região da média, mas esses fundos anteriores não só testou, como literalmente passou batida aí. Passou aqui assim, ó, que nem viu, foi um tiro. E tá para fechar aqui, ó, na região dos 118 mil pontos, praticamente, no 117.983. Muito relevante. Apresentando, dando continuidade na pressão compradora que já começou ontem e hoje foi apresentada novamente, tá? Muito bonito mesmo, ó, tá parecido com esse movimento aqui, tá? Esse outro aqui também, mas esse principalmente foram 2 candles da mesma magnitude aqui, tá? Praticamente. E aqui também, olha só. Então, bem bonito mesmo aí o que foi apresentado no dia de hoje. Expectativa de poder ter continuidade aqui nesse movimento de alta, tá? Já revertemos a tendência de baixa? Tecnicamente, não, tá? Ainda estamos numa tendência de baixa, mas enfraquecemos muito essa tendência de baixa, tá? Enfraquecemos bastante aí. Vamos ver se apresenta alguma sinalização de fundo e uma confirmação de rompimento do topo, ou se dá continuidade aqui no movimento de alta, e aí sim, anulando esse movimento de baixa anterior, a gente retoma aí essa tendência de alta, tá legal? Mas bem relevante mesmo, expectativa bem positiva ainda para o restante dessa semana. A gente pode ter algum candle mais de indefinição aqui depois de 2 dias mais fortes, semelhante ao que aconteceu aqui também, tá? Então, ficar de olho aí amanhã, se for um dia mais fraquinho, tudo bem, depois de 2 pancadas aqui para cima. Mini índice, na sessão de hoje, apresentando aí alta de 1,28%, depois de ter revertido o grande candle de baixa, conseguiu aí abrir um gap de alta, feio para fechar o gap e deu continuidade no movimento, batendo ali na média móvel de maior periodicidade, 120 mil pontos. Gráfico de 60 minutos, mini índice abriu aí no gapzinho de alta, voltou para fechar esse gap, mas deu continuidade. Apesar de ter voltado para fechar, não perdeu mínimas ascendentes aqui, olha só. Continuou no movimento de alta, mesmo vindo só para fechar esse gap. Bem relevante mesmo. E passou aí batido, ó, por esses topos anteriores aqui, tá legal? Passou mesmo batido, ó. E agora um pouquinho mais travado. Vamos ficar de olho aí, tá? Se abrir aqui caindo,
pode abrir uma possibilidade de compra próximo à média, o que levaria a poder ter um dia mais fechado no 0 a 0. Então fiquem de olho aí, a gente pode ter aquela sombra inferior e voltando para fechar próximo do zero ali, o que abriria uma possibilidade de compra. Tá? Então se abrir estável, também seria uma possibilidade de venda, só que aí tem em mente que pode cair muito fraco. Então você vai ter que conduzir muito bem o seu stop nessa operação aí, tá legal? Falando aí de 60 minutos, 30 minutos, é claro. Ali nos gráficos de 5, 2 ou 1, você pode ter ali mais variações, tá bom? Dólar, no dia de hoje, queda. Nessa daqui foi para pegar de vez, tá? Ó. A possibilidade de gerar aquele fundo foi completamente anulada no dia de hoje, tá? Completamente. Viemos aqui, basicamente, tentar fechar esse gap na faixa dos 4.848. Muito forte aqui a pancada que o dólar recebeu na sessão de hoje, tá? E a expectativa é de poder ainda ter algo aqui, tá legal? Então a gente pode ter um dia mais de indefinição aqui também para o dólar, e inclusive fechando aí esse gap. Então vai ter suporte desde dos 4.848 até os 4.836. Gráfico de 60 minutos, estilingada aí para baixo, pode até tentar se recuperar, tem resistência nos 4.885, aqui abre possibilidade de venda, tentando pegar a continuidade do movimento de baixa, em direção àquele suporte que eu mencionei aí para vocês. Só olharia para a compra se por acaso abrir muito forte aí para cima dos 4.890, 95 e der continuidade nesse movimento de alta aqui, tá legal? Do contrário, pode ser um dia mais parado aí também. DI, na sessão de hoje, gap de baixa caindo 0,81% até o momento e gerando aquela sinalização de topo. Apesar de não ter aí, ter tido o gap, é como se a gente fizesse uma leitura nesse formato aqui, ó, no candle de hoje, tá? Como se aqui fosse a própria abertura e a máxima, e aí essa pancada aqui, eu não consigo desenhar muito bem, mas seria basicamente algo nesse sentido aqui, ó. Todo o candle fosse desse jeito aqui e essa sombrinha aqui, tá? Então seria praticamente um candle desse jeito aqui hoje. Ainda temos a possibilidade de uma tentativa de repique por aqui por conta do semanal estar dentro do sinal de fundo ainda. Só anula o que eu comentei para vocês se anular o fundo, perder ali a região dos 10.800, 280, tá legal? Então a gente ainda pode ter alguma tentativa por aqui nos próximos pregões. Mas, para quem aí apostou na queda do DI, de repente, a favor da tendência de baixa que ainda vinha sendo apresentada, acertou a mão aí, né? Vamos ver só se vai realmente dar continuidade aqui nesse movimento. Falando agora de Petro, pessoal. Petro, essa daqui vem para humilhar quem vos fala. Porque eu falei e continuo aí, tá? Que dentro desse movimento lateral aqui, eu não abri a compra porque eu não conseguia identificar uma compra aqui. O que eu queria, né? Que eu comentava com vocês. Que tivesse aqui, pelo menos aqui, algumas máximas descendentes, ou que tivesse mais uma aqui para gerar o sinalzinho de compra. Poxa, aí beleza, eu ainda estava olhando para compra mesmo, tá? Eu não estava olhando para venda mais aqui. Eu seguia mais focado em compra. Mas eu precisava de uma entrada. Mas não me deu, né? Ficou excelente aí para quem já estava comprado. Papel aí simplesmente abriu um gap de fuga, fugindo da sua zona de resistência ali dos R$ 30,90 e tá para fechar na máxima praticamente, tá? A máxima, na verdade, foi 32,15 e o leilão tá 32,24. Então tá para fechar acima da máxima, inclusive, tá? Muita força na ponta compradora, pessoal. E aqui, reforça. Tá ótimo só para quem tá comprado, infelizmente, tá? Não dá para eu ficar forçando a entrada aqui, pessoal. Que a hora que devolver, pode devolver num candle forte aqui. Poxa, por que eu entrei? Só cai quando eu entrei, né? Só cai quando eu entro. É porque provavelmente você tá entrando num momento ali que não é a entrada, né? A gente ficou esperando aqui e ela não veio da maneira como a gente gostaria. Então, eu não vou ficar forçando. Se eu pegar a média de operações nesse sentido aqui, eu posso acabar me prejudicando. Então, uma ou outra pode fugir aí, ser a exceção, né, do caso, mas na média pode acabar me prejudicando. Bom, eu não estou querendo falar que Petro não vai mais subir além da máxima de hoje, mas não teve a entrada aqui, infelizmente, não teve, tá bom? Tecnicamente falando, eu pelo menos não encontrei aqui, tá? Bem travado aqui mesmo o movimento, a não ser que alguém tenha comprado aí na abertura realmente e segurou o papel. Aí beleza, tá bom? Do contrário, infelizmente não teve. E aí, pessoal, agora é ir guardando mesmo. Para quem está comprado no swing trade, stopzinho abaixo da mínima de hoje aí é uma boa, tá? R$ 31,08, tá bom? Já não deixaria mais meu stop de swing trade, por exemplo, na anulação de tendência aqui, que está muito longe, tá? Eu devolveria basicamente todo o meu lucro aí.
E não tem resistência pela frente, né? Máxima histórica aí, não tem resistência pela frente. O suporte agora é essa região dos R$ 30,90. E fechou na máxima mesmo aí a Petrobras. Que força. E a Vale? Fechou na mínima. Fechou na mínima Vale, mas subindo 0,74%. E veio para fechar o gapzinho. Ah, olha lá. Veio para fechar o gap, tá? Anulou a tendência aí de baixa, Kaique, com esse repiquezinho? Não, pessoal, não anulou. Inclusive, pode abrir uma possibilidade de venda aqui amanhã numa sinalização de topo, tá? Por quê? Porque o semanal, apesar da superação de máxima aqui, ainda está dentro desse movimento de baixa, tá? Bateu naquele suporte do fundo anterior, deu uma seguradinha, mas ainda está dentro desse movimento de baixa a favor desse topo descendente. E o mensal? Também ali anulando aquele fundo que tinha montado ali naquela tentativa de se recuperar em cima dos fundos anteriores. Ele anulou ali, tá vendo? Teve a perda de mínima. Então, assim, aqui caberia uma possibilidade de venda de swing trade, jogando stop aqui em cima, tentando pegar um movimento de baixo, pelo menos até a região dos R$61. Tá bom? Se der continuidade no movimento de alta, próxima resistência mais relevante, 6582. Tá bom? Falando agora das operações de swing trade, pessoal, deixa eu só colocar aqui, se descrever elas aí, mas vou trazer aqui para você. Na verdade, eu já sei de cabeça. BIF3, encerramos a operação hoje, bateu ali no nosso alvo, 11,25, tá? Bateu e devolveu, e nós saímos aí com ganho de 1% na operação, tá? Então, sobre o capital total, perdão, não na operação. Na operação foi quase 9% de ganho, tá? Tivemos aí um ganho de 1% sobre o capital. E tivemos aí também, sendo encerrada hoje, de 3, que eu havia aberto aqui uma venda, tá? Tentando antecipar um possível topo. Esse topo não veio, deu continuidade no movimento de alta aqui e acionou a minha saída aí nos 21,86. Então aqui eu tive uma perda sobre o capital total de menos 0,5%. Tá legal? Então ganho de 1% lá em BIF3 e uma perda aqui de menos 0,5% em DI3. Ainda estamos posicionados em local web que, deixa eu só pegar, fechou na máxima 7,40. O nosso stop está em 7,41, tá? Então não pegou ainda o nosso stop, mas muito próximo aqui agora de pegar, tá? E aí um reconhecimento aqui, pessoal. Falhamos em não trazer o stop aqui para o zero, tá? Ficou muito próximo aqui do 1 para 1, 1 para 1,5, perdão. E falhamos em não trazer aqui o stop para o zero. Então, muito provavelmente a gente vai acabar saindo aqui com o stop cheio nessa operação, infelizmente, tá? E BIF3, ainda estamos comprados no papel, tá? Apesar de ter caído aí 0,26%, ainda estamos posicionados na ponta compradora desse ativo. Deixa eu só ver a 41,70. Não, na realidade, pessoal, ó, eu não tinha visto aqui, ó. A mínima foi 41,70, o nosso stop estava em 41,71, tá? Então pegou sim o nosso stop. E tivemos aí uma perda sobre o capital total de menos 0,5%. Ao final aqui da análise de fechamento, eu vou enviar lá dentro do aplicativo da Invest essa notificação, tá legal? A gente não tinha visto, passou despercebido aqui. Eu não sei por que não ativou meu alarme, inclusive, tá? Mas peço desculpas aí a todos os assinantes da DB Invest com relação a não ter enviado essa notificação. Então, mais uma operação aqui encerrada no dia de hoje também. Seguindo, agora atendendo aos pedidos de análise, tá, pessoal? Encerradas aí as operações swing trade, atendendo aos pedidos de análise. E se até aqui você não deixou o seu joinha, por gentileza, clica no joinha para ajudar a gente aqui no canal. Vamos lá. Colocando aqui ó, novamente. Ambev, na sessão de hoje, alta de 0,21%. Ambev está dentro do movimento de alta, mas respeitando bem aqui a região da média móvel de 13 e 200 períodos, mais região de fundos anteriores aí, tá? Tá com bastante dificuldade de ganhar esse nível de preço aqui, tá? Precisa ter um fechamento próximo à máxima. Não adianta durante o pregão subir bem e aí na hora de fechar vem e fecha na resistência, né? Respeitando esse nível de resistência. Tá? Inclusive, se montar um topão aqui, pode dar continuidade na tendência de baixa que está aí estabelecida atualmente, tá? Então, cuidado aí para quem tiver comprado, stop abaixo da mínima de hoje, 14,34. Prio 3 na sessão de hoje, alta de... Opa, colocar um ajuste. Alta de 1,66%. Aqui não mudou nada tecnicamente, a gente está dentro de um movimento mais lateral, respeitando a região da média móvel aqui, tá? Não consigo ver compra nessa superação de máxima aqui amanhã, colocando stop aqui. A gente está dentro ainda de uma sinalização de topo ali no semanal. A gente ainda pode ter a continuidade desse movimento de baixa. Então eu tomaria cuidado aí com alguma tentativa de compra por aqui amanhã, tá legal? O ideal seria olhar mais para compra próximo dos 42,25.
23 na sessão de hoje aí, bela alta de 2,6%. Voltou para cima das médias, voltou para cima desses fundos anteriores, então conseguiu confirmar um fechamento aí acima, e a expectativa foi bem interessante aí, perdão, a expectativa foi retomada e ficou bem interessante aqui, vamos ficar de olho aí, se nos próximos pregões não deixar aqui ó, uma correçãozinha em 2 candles e apresentando uma possibilidade de compra aí na sequência, semelhante a uma compra que eu fiz de swing trade um tempinho atrás em Movida, foi aqui ó, foi aqui, exatamente nesse carinha aqui, ó. Então, ó, depois de 2 candles de força, se a gente tiver uma correçãozinha mais fraca também, 2 candles, principalmente se estiver dentro de um corpo só de alta aqui ainda, ó, essa correção, vamos ficar de olho aí numa possível compra para tentar pegar a continuidade do movimento, tá? Então é disso que eu tô querendo dizer aqui em range 3. Se a gente tiver algo semelhante aqui, ó, dá para ficar de olho em compra, assim, tentando pegar a continuidade do movimento. Porque eu vou ter um stop curtinho, olha só, o tamanho do meu stop aqui. Se eu comprar aqui essa aspiração de máximo, olha o tamanho do meu stop. Muito maior, né? Então vamos ficar de olho aqui se nos próximos pregões não apresentar algo nesse sentido aí. Seguindo, Equatorial, na sessão de hoje, alta de 0,72%. Equatorial aqui tá difícil no diário aqui, mas o semanal tá querendo gerar um fundinho ascendente aí na semana que vem, ou quem sabe aí essa semana superar ainda a região dos 32,46. Se for na semana que vem, seria mais interessante. Ou na própria sexta. Ameaça um topo aqui e reverte esse topo, seria uma possibilidade de entrada. Joga um stop mais curto aqui também, do que deixar esse stop maior. Mas dá para ficar de olho aí em Equatorial numa tentativa de compra ainda, tentando pegar algo mais para cima, tá? No caso, uma reversão desse movimento de baixa. País 4, na sessão de hoje, alta de 2,56%. Abriu uma possibilidade de compra aqui hoje, com preço aí gerando sinal de fundo em cima da média móvel de 200 períodos. Já foi lá testar a região da média de 13, testou e respeitou, mas para quem abriu a compra, o stop vai permanecer aqui embaixo, tá, pessoal? Tentando pegar aí algo um pouquinho mais para cima, uma tentativa de reversão de tendência por aqui. A única coisa que segura realmente é essa média e essa região de fundo anterior aqui, tá legal? Ficou com muita dificuldade de passar aqui da média, vai subir no stop a cada nova mínima ascendente, qualquer topo aqui abre possibilidade de venda. VEG3, na sessão de hoje aí, leve queda, 0,05% de queda, mas fechou praticamente no 0 a 0, depois de cair quase 1,5%. Para quem está comprado aí na sinalização de fundo, o stop permanece abaixo dele, tentando ainda pegar algum repique aí até a região dos 37,80 a 85. SAMB 11, na sessão de hoje, alta de 1,13%. O papel, depois de abrir a sinalização de fundo, deu sequência no movimento. Está aqui na média, na região dos 27. Pode apresentar alguma dificuldade por aqui, mas dá para ficar de olho aí, porque o movimento anterior foi forte aqui, esticou bem. Então, a gente pode ter algo ainda em direção aos 27,74, ou ainda sendo mais otimista, a região dos R$ 28,30. Então, a gente está falando o quê? De algum repique de médio prazo aqui, gráfico semanal, tá? Então, dá para ficar de olho sim aí, para quem está comprado, dá para deixar o stop ainda abaixo do fundo, dando espaço aí para o preço caminhar. Agora falando de BBS3, na sessão de hoje aí fechou em alta de 0,44%. Essa projeção aqui é referente aí às análises que eu fiz lá na sala de ações hoje. Deixa eu apagar aqui. E está dando continuidade no movimento, né? Depois que reverteu essa sinalização de topo aqui, que a gente vinha comentando, que seria a possibilidade da compra, está dando continuidade aí no movimento. Tá? Para quem quiser abrir compra aí, vai ser atrasado, mas eu operaria esse candle aqui, tá? Então seria compra na aspiração da máxima dele, com stop abaixo da mínima aqui, tentando pegar a continuidade do movimento. Bem semelhante ao desenho que estava aqui, inclusive, tá bom? Então seria compra nos 48,49, com stop nos 47,62. BPAC 11, belo candle de alta hoje também, os bancos subiram bem, né? Então, além de Petro, os bancos puxaram bem aí. O Ibovespa na máxima, então fechou com 1,7, hein? Puxou ainda mais. Ó, deixa eu colocar o Ibov aí rapidinho. Olha só que belo candle aí. Marubozu. O famoso Marubozu. A abertura no mesmo nível que a mínima e a máxima no mesmo nível que o fechamento. Belo candle, hein? Que belo candle. Não, na verdade teve um ponto abaixo aqui, né? Ó, teve um ponto, mas não dá nem para perceber aqui no gráfico. Ó. Ficou meio imperceptível aqui. Mas tem um negocinho preto de nada aqui, que foi um ponto mesmo, assim. É um ponto bem significativo, tá? Dá para considerar um Marubozu aí.
Vamos lá, BPAC. BPAC aí alta de 3,78%. Depois de bater ali na média do semanal, eu fiquei pensando, né, olhando só o diário, eu falei, nossa, por que eu não comprei esse cara? Eu perdi essa compra, né? Eu sempre falo para a galera, poxa, compra aqui na média do semanal, aqui é o melhor lugar. Por que eu não comprei, né? Perdi. Mas é que eu tenho algumas variáveis aí que não me deixaram entrar nessa operação. E depois eu lembrei, né? Claro. Então, ó, assim, o diário estava no movimento de baixa, eu tinha que ficar de olho realmente no suporte, aqui era um suporte importante, que era a média do semanal. Poxa, bateu lá e olha a pressão compradora que entrou. Excelente. Porém, eu tinha um movimento de alta muito esticado. Correção curta aqui. Eu ia entrar contra um grande candle de baixa. Então a probabilidade era menor. Tá? E o mensal já tinha gerado uma sinalização de topo também, o que não me possibilitava aí entrar na operação também. Tá? Então, assim, eu não entrei, apesar de sempre falar para vocês aí que aqui é uma boa região de compra, né, a média de semanal, por conta de algumas variáveis a mais aí, que não me possibilitaram entrar dentro da nossa metodologia, tá? Então, infelizmente, BPAC aí passou. Provavelmente teria aí pego ou pelo menos 1 para 1,5, tá? 1 para 1,5 com certeza, quase um 2 para 1 aí já, tá? Para quem abriu a compra, o stop vai ficar abaixo da mínima de hoje, tá? Ficou 31,45 aqui. E excelente compra. Próxima resistência vai ser ali a região dos 33,70. JBS na sessão de hoje aí alta de 0,65, foi lá embaixo e conseguiu fechar aqui em cima. Não teve sinal de compra, mas para quem está interessado, aqui pode abrir aí essa compra, tá? O problema vai ser o tamanho do stop, tá? Dá para ver aí pelo tamanho da sombra, né? Vai ser bem grande aí esse stop, então vai ter que diminuir bem a mão aí, tá bom? Tentando pegar aí a continuidade da tendência de alta que ainda vem sendo apresentada aqui no curto prazo. Taesa, na sessão de hoje, alta de 0,2%, papel aí ainda dentro de um movimento mais lateral, sem muita força para cair, mas sem muita força para apresentar repique aqui também. Semanal e mensal estão bem alinhados aí, semanal mais bem alinhado, né, no sentido de queda aqui. O mensal a gente teve uma perda de mínima aí, vindo para tentar fechar abaixo da média, né? Então ainda dá para ficar de olho aí numa venda aqui em Taesa, se perder toda essa região aqui, né? Aí dá para jogar um stopzinho aqui na volatilidade, tentando pegar algo mais para baixo. Então, enquanto não voltar para cima aí da região dos 34,85 até R$ 35 aí, eu ainda olharia mais para a venda aqui em Taesa. E por fim, YouTube, que na sessão de hoje subiu 1,25%. Essa daqui ficou difícil mesmo, porque gerou sinal de alta aqui abaixo das duas médias, então gerou sinal de alta abaixo do semanal lá também, olha só. Bem diferente de BPAC que a gente viu, né? Então essa daqui realmente, assim, foi só para quem arriscou mesmo, tá? Se der continuidade no movimento, a gente tem resistência um pouquinho mais para cima, ali na faixa dos R$ 28,12. Ali em cima eu olharia para aquela questão de corrigir em 2 candles aqui para ainda olhar para a compra, tá? Porque aí a gente estaria novamente aí, nós estaríamos novamente acima das médias móveis por aqui, tá legal? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com todos vocês. Espero que tenha sido aí útil de alguma forma. Não esqueçam do joinha para ajudar a gente aqui no canal, por gentileza. Para quem quiser me acompanhar no Instagram, fica à vontade. Esse aqui é o meu Instagram. E amanhã a gente retoma aqui com a nossa sala de mini índice mini dólar às 8h45 da manhã com o Dalton. Depois comigo na sala de ações às 9h45 da manhã. E novamente mais tarde a análise de fechamento por volta ali das 17h30 mais uma vez. Fechado, pessoal? Um grande abraço a todos vocês. Obrigado aí pela companhia de todos e um abraço. Até mais.